Fala pessoal, sou eu de novo por aqui, o Jimmy, CEO da Jimmy. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre um tema bastante atual e que tem gerado algumas discussões aí, principalmente no mercado corporativo. Há um certo tempo, eu palestrei para a Associação Brasileira de Recursos Humanos, uma sucursal de uma cidade próxima aqui de Florianópolis, que é onde eu moro. E nessa palestra eu justamente conversei com as pessoas sobre a influência que a internet tem sobre o relacionamento das pessoas, dos colaboradores com as empresas. E claro, isso depende muito do tipo de empresa, do setor da atuação dessa empresa e também da conduta do colaborador e da pessoa que faz parte dessa organização. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre isso, a minha visão sobre essa situação e como eu acho que as coisas podem caminhar para que haja uma melhor convivência e aceitação entre as empresas e a internet. Bom, primeiro é importante a gente ter a clareza de que a nossa vida nos últimos anos tem ficado cada vez mais integrada. Aí você pode se perguntar, como assim, Jimmy, cada vez mais integrada? Eu digo isso porque nós cumprimos diferentes papéis ao longo do nosso dia. A gente cumpre um papel que é o familiar, o do relacionamento pessoal com os nossos familiares. Nós cumprimos o papel do nosso relacionamento com os nossos amigos, o nosso papel social. E cumprimos, dentre outros tantos papéis, também o papel de profissional, aquela pessoa, aquela parte de nós que vai trabalhar diariamente. E antigamente esses papéis estavam muito bem definidos. Uma pessoa, quando ia para uma empresa, ia trabalhar, chegava no seu trabalho, ela ficava totalmente desconectada do ambiente pessoal ou do ambiente familiar, por exemplo. E o inverso também acontecia, quando as pessoas batiam o ponto lá às 6 horas da tarde, elas iam para casa e acabavam também ficando distantes do trabalho, somente se relacionando com o seu meio pessoal e familiar. Só que a internet, a inovação, o processo de inovação que nós passamos a viver nos últimos anos, fez com que todos os nossos papéis enquanto pessoas ficassem cada vez mais integrados. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você está na sua empresa trabalhando, ou se você é dono de empresa, quando o seu colaborador está na sua empresa cumprindo o expediente, ele não está totalmente desconectado do ambiente pessoal ou familiar dele. Esse relacionamento seu ou do seu colaborador entre ele e os outros papéis da vida dele não estão totalmente separados como acontecia antigamente. Por quê? Porque a gente passa 24 horas por dia conectado através dos nossos gadgets, dos nossos aparelhos, como smartphones ou relógios, que cada vez mais têm nos mantido conectados uns com os outros. E isso ocasiona o fato de que a gente acaba interagindo e cumprindo os nossos papéis de maneira muito próxima, de maneira muito única. Não há uma separação tão evidente como acontecia no passado. Então, se você está hoje lá no seu trabalho e você recebe um WhatsApp de algum familiar seu, você vai pegar o celular para checar aquela informação e ver o que aconteceu. Se você recebe alguma notificação em uma rede social, como o Facebook, por exemplo, você lá vai dar uma olhadinha para ver o seu amigo, para que festa o seu amigo te convidou no final de semana, ou para um encontro, um churrasco, enfim. Você vai acompanhar isso. Da mesma maneira, quando você está em casa, você acaba checando os e-mails em algum momento para ver se não há alguma demanda da empresa na qual você trabalha. Ou seja, a nossa vida ela está mais integrada. Eu vejo, por exemplo, eu estou à frente de uma organização, a minha empresa, a Jimmy, é uma organização voltada para o meio de inovação. A gente executa campanhas de marketing digital na internet para marcas, produtos e também desenvolve outros projetos que envolvem bastante da internet, mas que são de outras áreas. E no nosso caso, a nossa preocupação, a metodologia que a gente utiliza para cumprir tarefas, para alcançar os nossos resultados, é justamente baseada em cumprimento de prazos, entregas, digamos assim, e não necessariamente no cumprimento de horário. Então, aos poucos, as organizações vão começar a perceber
que o relacionamento entre elas, né, entre as corporações, principalmente as mais tradicionais, as mais antigas, e talvez você faça parte de uma organização assim, essas empresas vão passar a entender que o relacionamento delas com o colaborador delas está cada vez mais próximo e integrado com todo o restante da vida deste colaborador. Então, na minha visão, hoje a medição de resultados para um colaborador, para um funcionário ou para um time de uma empresa é justamente a entrega, o cumprimento daquele objetivo, né, daquela meta que você estabeleceu para aquele período que o seu colaborador precisa cumprir. E não necessariamente no caminho que ele traça para cumprir esse objetivo. Eu vou contar uma rápida historinha aqui para vocês. Uma vez eu precisei de um programador para minha empresa para desenvolver um certo projeto. O fato é que esse programador, extremamente competente, ouviu os trabalhos que ele tinha desenvolvido, veio trabalhar presencialmente na empresa. E a partir desse momento, ele deixou ele começou a desenvolver os trabalhos, começou o projeto a evoluir, mas em um certo momento eu percebi que o rendimento dele foi caindo muito, foi caindo, e eu não entendi o porquê isso estava acontecendo. E aí, analisando a situação, eu percebi que ele ficava muito sonolento durante o horário de trabalho. Fosse esse horário pela manhã ou pela tarde, ele passava o dia muito sonolento e eu via que ele não tinha disposição necessária, né, para desenvolver o projeto. E aí eu fui conversar com eles, para buscar, né, entender o que estava acontecendo. E aí eu descobri que essa pessoa que eu tinha chamado para o nosso time para desenvolver esse projeto, tinha hábitos mais noturnos. Essa pessoa se sentia melhor trabalhando à noite do que trabalhando durante o dia. Então o que acontecia? Quando ele vinha trabalhar na empresa presencialmente no horário comercial, ele não rendia tanto, porque ele tinha passado a noite desenvolvendo outras coisas. Foi aí então que a gente conversou e chegou num acordo para que ele trabalhasse à distância. E isso foi possível porque houve uma possibilidade por parte da Jimmy e também uma disponibilidade dele em executar o trabalho dessa forma. Nem sempre isso é possível, mas nesse caso isso foi possível. E é por isso que eu digo que hoje os nossos projetos são desenvolvidos 24 horas por dia, porque tem sempre alguém acordado, trabalhando e desenvolvendo as coisas. Então, pessoal, essa é a minha visão sobre a influência da internet nas organizações e na maneira como nós, pessoas, interagimos com essas empresas. É preciso que a gente entenda que a nossa vida está cada vez mais integrada e que a gente precisa se dedicar de forma justa, de forma focada em cada um dos ambientes da nossa vida, para que eles estejam equilibrados e a gente possa utilizar toda a tecnologia que hoje está disponível para a gente, para realmente aumentar a nossa eficiência, a nossa capacidade de produção e principalmente para que a gente possa viver melhor. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você tem alguma opinião sobre a influência da internet na gestão de pessoas ou como os colaboradores da sua empresa se relacionam com a internet, posta aqui nos comentários, vamos conversar, porque eu acredito que a internet precisa ser livre e as pessoas precisam ter consciência de que elas precisam cumprir as metas, cumprir os objetivos, independentemente do caminho que elas se sintam mais à vontade para executar essa tarefa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!